Graça e paz, é um novo dia! Meu nome é Juliano Nascimento e esse é o nosso Devocional Kairos. Que bom ter você aqui mais uma vez no nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, principalmente nos dias de hoje, a santificação. O texto aqui aborda o tema da santificação e fala principalmente sobre a imoralidade sexual. Portanto, fique até o final, assista todo o conteúdo, porque tudo que nós vamos tratar aqui é muito importante que você ouça e tenha consciência sobre o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos ao texto que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 1 ao 8. E diz o texto: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês, os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios, que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Antes de tudo, é preciso a gente compreender por que Paulo falou sobre a imoralidade sexual e escreve agora aos Tessalonicenses aqui no capítulo 4, tratando especificamente desse assunto. A cultura em que Paulo estava inserida neste momento era justamente a cultura greco-romana, e nesse tempo a imoralidade sexual crescia muito. As pessoas já não davam mais o valor ao casamento, as pessoas viviam em promiscuidade sexual, se envolvendo de forma deliberada no sexo com qualquer outra pessoa e de forma desenfreada. Por exemplo, nomes conhecidos da história como Aristóteles, Platão, Péricles e outros, é relatado na história que eles tinham as suas amantes. Quando a gente vai falar, por exemplo, da prostituição, a prostituição nesse tempo já tinha se tornado objeto de culto, né? Eram construídos templos aos deuses e lá mulheres entregavam seus corpos a vários homens e isso era objeto de culto, era uma forma de cultuar aos seus deuses. A imoralidade sexual, ela crescia tanto que Demóstenes, um grande orador grego, disse o seguinte: os gregos têm prostitutas para o prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo e esposas para procriar filhos. Então você consegue perceber como que a cultura greco-romana estava completamente pervertida? A imoralidade sexual tomou conta da vida das pessoas. Maridos não respeitavam esposas, esposas não respeitavam seus maridos, o casamento havia perdido o seu real sentido e o seu valor. E a comunidade cristã de Tessalônica estava inserida justamente nesse contexto. Por isso Paulo encoraja os tessalonicenses a permanecer no caminho da santidade, buscando a vontade de Deus, permanecendo em santidade e fugindo de toda a imoralidade sexual. E aqui então nós percebemos Paulo se posicionando de forma firme contra toda a imoralidade sexual. Mas eu queria também que a gente fizesse uma viagem do tempo, lá do passado, quando Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, e a gente voltasse para o tempo de hoje e olhasse à nossa volta. O caminho que a nossa sociedade tem não está muito diferente da sociedade greco-romana. A gente percebe que hoje a imoralidade sexual ela tem crescido de forma avassaladora. As pessoas têm perdido a verdadeira essência do casamento. Elas têm perdido a verdadeira essência do que significa respeitar o próximo, respeitar a Deus e respeitar o seu próprio corpo. A imoralidade sexual tem tomado proporções gigantescas. Por exemplo, quando nós olhamos para o nudismo, hoje o nudismo é considerado arte. As pessoas expõem o seu corpo e isso é uma arte, é uma forma de expressão. Mas quando nós entendemos na Bíblia, isso é um desrespeito ao corpo.
As pessoas estão expondo seus corpos e dizendo que isso é arte. A verdade é que, quando diz respeito à imoralidade sexual, ela vem permanecendo desde os gregos e romanos e hoje ela mudou de nome. Ela ganhou uma nova cara, mas continua sendo o mesmo pecado que a Bíblia condena. Quando nós falamos, por exemplo, sobre sexo fora do casamento, atitudes ilícitas, as pessoas dizem que na realidade isso é amor, é expressão de amor. Então não tem problema eu me envolver com qualquer outra pessoa fora do casamento. O sexo não tem problema de ser fora do casamento, é o que eles dizem. Isso é amor, isso é puro amor. Então há uma deturpação do que é o verdadeiro amor, do que é realmente amar. E daí então essas pessoas se entregam de forma deliberada ao sexo promíscuo fora do casamento, maridos traindo as suas esposas, esposas traindo os seus maridos, namorados tendo relações sexuais antes do casamento, pessoas se envolvendo na prostituição, entregando seus corpos de forma deliberada ao sexo, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, e ainda tem a cara de pau de dizer que tudo isso é amor. E ainda tem a coragem de dizer que isso é amor. Não tem problema, é amor. Um grande engano. Na área da música, por exemplo, hoje há uma grande exaltação da imoralidade sexual. Basta você ouvir os hits de sucesso, eles exaltam de forma descarada e aberta a imoralidade sexual. E o que mais me assusta é que, por vezes, várias pessoas, casais, namorados, pessoas casadas, frequentam eventos em que os artistas estão cantando músicas que dizem respeito à traição e eles estão juntos. Mas essa é a cara do tempo em que nós estamos vivendo. Tudo isso parece cada vez mais normal e as pessoas não se espantam, não se assustam com isso. E não é diferente hoje também dentro das redes sociais. Basta abrir qualquer rede social e logo você percebe que a imoralidade sexual está nas alturas. Os aplicativos buscam entregar para as pessoas cada vez um conteúdo mais sexualizado. É o que as pessoas estão buscando em sua grande parte. E aí a gente vê pessoas exibindo seus corpos, com roupas cada vez mais curtas, em busca de like, em busca de seguidores, exibindo o seu corpo. O corpo se tornou na rede social também uma moeda de troca. É o que nós observamos hoje de forma muito clara. A verdade é que a nossa sociedade nos dias de hoje se parece cada vez mais com Sodoma e Gomorra em todos os seus sentidos e caminha de passos largos para tudo isso. Mas assim como a igreja de Tessalônica, os cristãos nos dias de hoje estão inseridos nesse mundo. Os cristãos não estão à parte dessa sociedade. Os cristãos estão nessa sociedade promíscua que leva e eleva o sexo acima de todas as coisas. O que nós devemos fazer então? Qual o posicionamento cristão? O que a Bíblia diz para cada um de nós? Daí então nós podemos trazer o que Paulo ensina aos Tessalonicenses. O que Paulo diz aos Tessalonicenses se aplica completamente aos dias de hoje e à vida dos cristãos, porque de fato a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Olha só o que Paulo diz aqui no verso 3 desse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses que nós estamos estudando. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. A essência do que Paulo está dizendo aqui é: busquem a santificação. O Senhor chamou vocês para uma nova vida. Uma vida que exige santificação. Essa vida deve ser separada daquilo que você viveu no passado, separado do pecado que era comum para você no passado, separado do pecado que você era escravo dele no passado. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Não somos mais escravos. Agora nós nos posicionamos, direcionados pelo Espírito Santo de Deus em busca da santidade. E daí então é necessário que nós façamos uma avaliação da nossa vida. O que nós temos assistido, por exemplo? Que tipo de conteúdo você tem acessado? O que você assiste no seu celular? Que tipo de conteúdo você tem acesso na sua TV ou através da internet, por exemplo? Quem é você agora nessa nova fase? Pense sobre isso. Aqui também, dentro deste contexto, eu quero ainda trazer um alerta aos pais. Pais, o que os seus filhos, principalmente adolescentes, estão tendo acesso nessa fase em que eles são bombardeados com informação? Hoje é muito comum a gente observar e ver os adolescentes com celulares nas mãos. Há muitos pais que, de forma responsável, proíbem o acesso dos adolescentes
à rede social e ao celular. Mas será que só isso basta? Nós não sejamos ingênuos, meus irmãos. Os nossos filhos, eles já na adolescência, eles têm acesso a esse conteúdo de várias formas. Quando ele chega na escola, ele está num grupo de amigos, ele certamente pode ter acesso a todo o conteúdo, inclusive a pornografia. É muito comum hoje, as pesquisas nos alertam que cada vez mais cedo as pessoas se envolvem com a pornografia. Isso se torna uma cadeia, se torna uma prisão que afeta toda a vida adulta daquela pessoa que se envolve com pornografia. Portanto, é importante não só proibir os filhos de terem acesso a esse conteúdo, mas principalmente conversar, alertar, explicar o porquê. Hoje não basta uma educação que simplesmente diz não, você não vai fazer isso porque não e não. Não basta somente isso, é necessário explicar, é necessário sentar com os nossos filhos diante da Bíblia, diante da palavra do Senhor e trazer instruções para que ele entenda que isso é pecado contra Deus, que isso não vai fazer bem para ele, que isso será uma armadilha completa. E daí então, os nossos filhos estarão vacinados para lidar com essas situações. Portanto, conversem com seus filhos, não só proíbam o acesso a esse tipo de conteúdo, não só vigiem, mas também informem aos seus filhos, conversem sobre esse assunto que faz tanto mal a várias pessoas. E não se iluda, porque adolescentes, inclusive adolescentes cristãos já criados ali no contexto da igreja, estão cedo sim se envolvendo com a pornografia, porque o acesso hoje é muito aberto, basta você abrir um aplicativo nas redes sociais hoje e você já vê todo esse conteúdo escancarado para quem quiser ver. Então tome muito cuidado e tenha principalmente essa sabedoria da conversa e do diálogo. Mas ainda agora nós vamos ao verso 7, porque Paulo continua alertando sobre tudo isso e sobre a santidade. Diz o verso 7: Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O que nós enxergamos aqui nesta fala de Paulo é justamente aquilo que Deus espera de nós. O Senhor nos resgatou da vida do pecado, da escravidão do pecado. E o motivo disso é nós andarmos em novidade de vida. Toda a nossa vida agora deve refletir o caráter dessa nova vida, do novo nascimento em Cristo Jesus. Todos os dias o Espírito Santo há de nos alertar e nos dirigir ao caminho da santidade, ao caminho daquilo que é correto. O Senhor não nos chamou para viver a vida como no passado, mas viver uma nova vida segundo o Espírito Santo de Deus, segundo a palavra de Deus. Portanto, nós devemos nos empenhar e nos fortalecer no caminho da santidade. Continue investindo tempo em oração, continue investindo tempo na boa leitura da palavra, em livros cristãos, em conteúdo cristão, em diálogos cristãos, em referências cristãs, em amizades que fazem bem, que trazem ensino cristão. Tudo isso certamente há de fortalecer você no caminho da santidade. E principalmente, continue orando muito, orando ao Senhor para que o Senhor te alerte, para que o Senhor continue te direcionando no verdadeiro caminho, que é o caminho da santificação, e que você possa ser uma luz que faça diferença onde quer que você esteja, que você possa ser um braço, a mão do Senhor a abençoar outras vidas, ajudando outras vidas a saírem da escravidão do pecado, apresentando Cristo Jesus a essas vidas. Eu vou ficando por aqui, eu quero agradecer você pela sua atenção, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Considere compartilhar esse conteúdo com seus grupos do WhatsApp, com seus contatos, porque, pessoal, quando a gente traz esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, digamos que não é um conteúdo assim muito cativante para a comunidade do YouTube, não é um conteúdo que o YouTube quer entregar para várias pessoas, e isso nós vemos claramente nas redes sociais, os assuntos que estão no topo. Portanto, se a gente não compartilhar, se a gente não levar esse conteúdo para frente, a rede social tende a não compartilhar esse conteúdo e assim o canal não cresce, assim essa mensagem não alcança muitas pessoas. Portanto, considere compartilhar com seu grupo do WhatsApp, com as pessoas que estão no seu círculo de amizade e levar esse conteúdo a outras pessoas. Assim você abençoa esse canal, fazendo com que as mensagens cheguem a mais e mais pessoas e o nome de Deus seja também glorificado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu te aguardo na próxima oportunidade, permitindo o Senhor.